Alô galera, quem fala aqui é o professor Renilson. Vamos para mais uma aula de hoje. E essa aula é sobre módulo de um vetor, ok? Não esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Aqui está o meu e-mail, Rasa Matemática, ok? E essa aula é sobre módulo de um vetor. Vamos lá? Não sei se vocês observando, nessa tela nós temos aí praticamente um quadrante do plano cartesiano, né? Plano cartesiano que pode ser representado aí pelas direções x e y. Porque nós vamos falar de vetor. O que é um vetor? Vetor é um ente matemático ou um objeto matemático que tem as seguintes características, né? Tem módulo, sentido e direção. Então, todo objeto matemático que tem essas características pode ser representado ou como vetor, ou é um vetor, na verdade, né? Um vetor pode ser representado geometricamente como um pedaço de uma reta ou um segmento de uma reta, ok? E nada melhor do que mostrarmos isso aí num plano cartesiano, porque nós podemos desenhar uma reta aí dentro desse plano. É claro, meus queridos, que esse vetor não precisa ficar limitado só a duas dimensões. Aqui vamos representar a operação de modo ou cálculo de um módulo vetor a partir de duas dimensões. Então, se um vetor pode ser representado aí como um segmento de reta, vamos desenhar esse segmento de reta aí nesse plano cartesiano. Note que para nós fazermos uma reta, nós precisamos, é claro, de dois pontos. Primeiro princípio aí, da geometria euclidiana, né? Conceito primitivo de reta. Você precisa de dois pontos aí para desenhar uma reta. Então eu vou pegar um ponto qualquer aí, ok? Vou pegar esse ponto aqui, nesse ponto 1, 2. Okay? Vou pegar uma coordenada aí do nosso plano cartesiano, vou chamar esse ponto de A. Esse ponto de A tem coordenada 1, 2, ok? E vou pegar uma outra coordenada aí que eu vou chamar ela de 3, 3, ok? Chamo ela de 3, 3. Até que eu não estou muito ruim para desenhar não, hein? Então esse ponto aqui, ó. Então eu tenho dois pontos, esse ponto aqui eu vou chamar ele de B, é a coordenada 3, 3, ok? Então se eu juntar esses dois pontos, eu tenho agora o que a gente chama de vetor. Ok, pessoal? Tomara que eu consiga fazer um desenho bonitinho, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse vetor legalzinho. Beleza? Então, não ficou lá uma coisa muito bonita, mas dá para nós observarmos aí, ok? Então, esse vetor tem início aí no ponto A e vai até o ponto B. Eu vou chamar esse vetor de U. Por convenção, usamos aí letras itálicas do tipo latino para representar o vetor, colocando uma seta em cima. Então, para toda hora eu não ter que colocar essa seta em cima, aqui dentro da nossa aula, essas letras itálicas, né? Essas letras itálicas minúsculas serão os nossos vetores. Então, aí nós temos o nosso vetor U e o nosso vetor U, não sei se você consegue observar, ele é igual o segmento AB, ok? Segmento AB, origem A, sentido I, B. Então, nós podemos aí, vamos representar os nossos vetores em forma de dois pontos, ok? Podemos representar o nosso vetor pelos pontos A, 1, 2 e o ponto B, 3, 3. O ponto A, 1, 2 e o ponto B, 3, 3 representam o vetor segmento AB, ok? Que eu chamei de U, ok? Esse vetor AB, nós podemos aí transladar esse vetor com relação à origem, né? Que é o ponto 0, 0, que é chamado aí de vetor nulo. Então, como é que eu translado ele? Fazendo a diferença entre o ponto A, o ponto B e o ponto A. A diferença entre o final e o inicial. Então, nós temos aí que o nosso vetor AB também pode ser representado em função de uma coordenada. Não é, na verdade, uma só coordenada. São duas, né? Porque a outra coordenada é o eixo 0, 0 e não precisamos escrever ela todas as vezes. Então, essa coordenada que para nós, a princípio, será só uma, é o ponto B, 3, 3, menos o ponto 1, 2. Lembrando que operação matemática eu só posso fazer com elementos de uma dimensão com elementos de mesma dimensão. Então, eu vou fazer o quê? Subtrair x com x. 3 menos 1 igual a 2. E dimensão y com dimensão y. 3 menos 2 igual a 1. Então, o ponto 2, 1, com relação à origem 0, 0, representa aí o nosso vetor. Vamos voltar ao nosso quadro.
Vamos agora transladar nosso vetor para a origem. Vamos só voltar ao ponto 2, 1. Nós temos aqui o ponto 2, 1, ok? Vamos transladar com relação à origem o nosso ponto 2, 1. Desenho o ponto 2, 1, ok? Boa. Colocar o nosso ponto 2, 1. Note que o ponto 2, 1, com relação ao 0, 0, representa o vetor, e que o vetor U tem o mesmo tamanho desse novo vetor, que eu vou chamar de U2. Ele tem o mesmo sentido, praticamente, que esse vetor, né? Se nós traçarmos aqui um ângulo θ, o mesmo sentido vai ser aqui, ok? E persegue a mesma direção. Então, nós podemos dizer que, na verdade, é o mesmo vetor, né? A única coisa que eu fiz foi ter trasladado esse vetor com relação aí ao eixo 0, 0. Por que fazer isso? Porque agora nós conseguimos visualizar uma coisa interessante. Nós conseguimos visualizar as duas componentes desses vetores, né? Uma componente com relação ao eixo x, ok? E uma componente com relação ao eixo y, que nós costumamos decompor ela em função do versor i e aqui em função do versor j. Okay? Então nós podemos desenhar esse vetor em função de duas componentes. Então nós vamos aqui desenhar nosso vetor em função dessas duas componentes, ok? Nós temos aqui o nosso vetor em função das duas componentes. Note que eu tenho uma componente aqui com relação ao eixo y, no sentido ou na direção j. Nós temos um vetor aqui com relação à componente x na direção do versor i, ok? Então, vamos chamar aqui na direção i e na direção j, ok? Nós temos aqui o nosso vetor, que é o vetor u, ok? Então, esse vetor pode ser composto, né? Aqui o nosso ponto x aqui é o ponto 2 e aqui o nosso ponto u. Então, esse vetor, que é o vetor u, ele pode ser decomposto na direção i e na direção j, né? Porque a unidade i é um vetor unitário, ok? I é um vetor unitário. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, são dois vetores unitários aí na direção i. Então, e um vetor unitário na direção j. Então, o nosso vetor pode ser composto como 2i mais j. 2i mais j. Note que o meu vetor faz um ângulo θ aí com relação a essa direção i. Se o nosso vetor u pode ser composto em função de 2i mais j, porque eu trasladei agora, é claro, né? Eu consigo saber o tamanho desse vetor. Note que o que eu tenho aqui é um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Note que eu estou calculando o módulo de um vetor. Não estou calculando o módulo entre dois vetores, ou a soma entre dois vetores, essas coisas, etc. Se eu chamar... Isso aqui é um triângulo, né? Vocês conseguem visualizar isso? Se eu chamar esse lado de A e esse lado de B, esse tamanho aqui, C, é a hipotenusa desse triângulo. E sabemos que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, esse tamanho c é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, se eu calculo o a ao quadrado, né, que eu chamei de y, mais o b ao quadrado, e extrair a raiz disso aí, eu tenho o módulo desse vetor. Vamos fazer rapidinho, que dá para nós visualizarmos, né? O módulo desse vetor, que eu represento por isso aí, em duas dimensões, é igual a 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, e o que eu faço no final é extraio essa raiz. Então, o módulo de u é igual a raiz quadrada aí de 5. 5 que tem 5 unidades no nosso módulo de u. Olha, meus queridos, isso não se dá à toa, ok? Porque pela norma euclidiana, o módulo de u, o módulo do vetor u, é igual a raiz do produto escalar entre u e u. O que é um produto escalar entre o vetor u e um vetor v? Vou chamar de u e v, tá?
O produto escalar entre o vetor U e o vetor V, eu tenho que definir aqui. Olha, eu vou chamar U de x1, y1 e vou chamar o vetor V de x2, y2. O produto escalar entre esses dois vetores é o produto entre x1 e y1 e o par x2 e y2. Na hora que eu for fazer o produto escalar, note o nome, né? Produto escalar. Na hora que eu fizer esse produto, o que eu tenho é um escalar, eu faço x com x e y com isso. Então, o que eu tenho é que o produto escalar entre U e V é igual a x1, x2 mais y1 e y2. Se eu tivesse o produto escalar entre dois vetores em três dimensões, o que eu teria era x1, x2 mais y1, y2 mais, nós costumamos chamar aí a outra dimensão da terceira dimensão de z, então z1 vezes z2. Logo, como nós estamos vendo em duas dimensões, o produto escalar, né? O produto escalar, deixa eu dar uma arrumada aqui direito, o produto escalar entre o vetor U por ele mesmo, né? Se o vetor U é igual a uma coordenada xy, vai ser o produto escalar entre xy e xy. Então, o que vamos ter aí é x vezes x mais y vezes y. O que nós vamos ter é x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, o módulo de U é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, todas as vezes que você tiver um vetor e for trasladar ele para o eixo 0, 0, você pode calcular x ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, e se não for trasladar? Ué, se você ter o par A, não é isso? Vamos lá voltar quanto que vale o nosso par 1, 2. Se você ter o par ordenado 1, 2 e o par ordenado B, deixa eu dar uma volta lá, 3, 3, ok? Então, se você não quiser primeiro trasladar, você vai cair praticamente na mesma coisa, né? Se eu tenho aqui x, y, né? x1, x2, nós vamos ter aqui o módulo de U, né? É a raiz de 3 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado, ok? Então, o que eu vou ter aqui o módulo de U é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Okay? Então, são duas maneiras aí de você calcular esse módulo de um vetor. Duas maneiras, na verdade, não são. São uma só maneira, só que visto por ângulos diferentes. Ok? Então, espero que tenham gostado da nossa aula sobre módulo. Na próxima aula, vamos falar sobre versores, ok? Então, esperamos você. Até lá. Muito obrigado.